Hoje o assunto é sobre os meus pais. Primeiro navio que saiu do Japão para o Brasil. Desculpa, fiquei emocionada. Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Então tá bom, comigo tá tudo jóia. E hoje eu vim, catar lixo. Mas antes de catar lixo, meu povo, eu quero sentar e conversar. Conversar com vocês. Porque catar lixo, vocês sabem que eu venho aqui catar sempre nessa praia, né? Quem conhece meus vídeos sabe que eu venho aqui sempre catar lixinho. E vou conversar primeiro, mas vou catar lixo depois. Já dei comida para os gatinhos, já conversei com eles um pouco. E vou procurar um lugar gostoso aqui para conversar com vocês, porque hoje também tem pedido de uma inscrita que falou assim aqui. Naquele vídeo lá, tá? Teve uma aceitação muito boa. Muito obrigado a todos que vieram me visitar, que comentaram, né? Muita história de família, né? Então, gente, existem situações, né, que não são só a minha, existem histórias até mesmo aí no Brasil, as pessoas falando aqui mesmo no Brasil, eu tenho parentes que eu não tenho contato, né? Então, gente, é assim, sabe? Família é assim, né? E a gente tem que procurar a nossa felicidade sem depender de família. Às vezes temos amigos que são mais do que de uma família, né? Tem um amor igual a um parente de sangue. Então é assim, tá bom? Mas hoje, pessoal, eu vim para contar para vocês mais uma história. E dessa vez, a inscrita muito querida, muito obrigada, porque vocês me dão ideias de vídeos, tá? E eu sou muito grata, porque quando a pessoa me pede uma coisa que está ao meu alcance, aflora assim, sabe? Ideias, né? E hoje o assunto é sobre os meus pais. A inscrita falou assim, aqui, conta histórias sobre os seus pais, né? Fala sobre eles, eu vou gostar muito de saber. Então, eu fui até as minhas irmãs. Muito obrigada, sisters. Vocês estão sempre assistindo meus vídeos e colaboraram muito com esse vídeo que eu vou fazer hoje. Porque, gente, os meus pais são meus, né? Mas tenho irmãs. Então, se as minhas irmãs falassem assim, não, eu não autorizo, eu não quero que você exponham os nossos pais, né? Eu iria respeitar muito, lógico. Então, a gente não pode tomar certas decisões por conta, achando, o pai é meu também. Não é assim, tá? Então, eu fui lá, entrei em contato com as minhas irmãs e falei, eu tô pretendendo fazer um vídeo assim, porque uma inscrita me pediu, mas eu quero saber se vocês me autorizam a colocar a foto deles, né? Porque a foto vai ser exposta, né? Muitas pessoas vão ver eles, né? Então, se elas não me autorizassem, ok, eu não iria colocar. Mas muito gentilmente, as minhas irmãs me autorizaram e falaram assim, não, tudo bem. Se você precisar de mais alguma coisa, só falar. Nossa, eu tô ansiosa para ver seu vídeo, né? Então, gente, nunca esqueçam, se você tem um canal e você vai expor seus familiares, peça autorização, né, para seus irmãos, né? Não faça nada por conta. Mas é uma história linda que eu tenho para contar para vocês, né? Ai, quase que eu caio aqui. É uma história linda, onde eu vou contar para vocês como tudo na vida dos meus pais começou. O que eu tenho para contar para vocês não foram coisas que eu vivi, tá? Foram coisas que a minha mãe, eu sentava muito com a minha mãe para conversar. E ela,
eu não sei, ela tinha realmente a necessidade de dividir tudo que aconteceu e acontecia na vida dela com a gente. Então eu sentava e ficava horas com ela e ela me contava muitas coisas sobre o Japão, da época que ela viveu aqui, né? E para mim era gratificante saber um pouco da história deles, né? Então, gente, eu vou começar a história deles, né? Lá atrás, muito lá atrás. Muita coisa que eu sei hoje, eu sei, né? Eu sei porque o meu pai me contou algumas coisas depois que a minha mãe faleceu. Depois que a minha mãe faleceu, ele me contou coisas que eu nunca imaginei, sabe? Porque ela não quis falar, né? Ela não quis falar. Mas meu pai, ele me contou. Mas isso vai ser assim mais pra frente, né? Que eu vou contar algumas coisas. E eu queria muito contar pra vocês que os meus pais, né? Foram para o Brasil de navio, assim como muitos imigrantes japoneses atravessaram esse marzão de Deus, né? Levaram 2 meses, meu povo, calculem, 2 meses dentro de um navio. O primeiro navio que saiu do Japão para o Brasil foi o Kasatomaru. É o navio mais conhecido, né? Ele saiu de Kobe em 28 de abril de 1908. Olha quanto tempo, né? Você que tem parentes, né? Conta pra nós o que você sabe da história, né? Como foi essa viagem? Porque eu vou contar como foi a viagem. O pouco que eu sei, né? Que a minha mãe me contou. Eu vou contar pra vocês como foi essa viagem deles dentro desse navio. Eu não tenho como saber, né? Eu teria que ir a fundo, mas em algum lugar específico aí do Brasil, para saber, no livro de registro deve ter. Eu sei que foi em meados de 1960 que eles chegaram no Porto de Santos. Agora, pelas minhas pesquisas, tem 2 navios que saíram nessa época, né? Que é o Nippon Maru, né? Que fez a travessia, a última foi em 1973. Os meus pais chegaram por volta de 1960, né? 60, 61, por aí, né? Não tenho a data específica porque eu nunca perguntei isso para minha mãe, né? Mas eu sei que a época é mais ou menos essa. Então foram o meu pai, a minha irmã, a minha mãe, os 3. A minha irmã era muito pequenininha, ela tinha assim, acho que 3, 4 anos, né? E era muito pequenininha. Mas a minha mãe contava que a viagem foi muito tranquila, né? Que todas as mulheres ajudavam a manter a limpeza do navio, né? Criaram vínculos, porque imagina, 2 meses, né? 2 meses juntos, convivendo no mesmo ambiente, né? E a gente imagina, né? Imigrante, nossa, a gente já imagina aquela época da escravidão, né? Todo mundo assim naquelas condições subhumanas, né? E passando por necessidades. Eu não sei como foi anteriormente, tá? Mas na época dos meus pais, que já foi numa época aonde já começaram a aparecer as aviações, o Japão economicamente já estava mais instável, já estava melhor economicamente, né? Então realmente viajavam para lá as pessoas que não queriam mais viver aqui ou queriam desbravar outros lugares, né? Outros países. Então, os meus pais foram para lá. Por quê? Porque houve uma desavença familiar por parte do meu pai com a família da minha mãe.
não se davam bem, né? Ele era brigado com a família. E depois que a minha irmã nasceu, as coisas só pioraram. Só pioraram. Por quê? O meu pai, ele era uma pessoa de um coração enorme, enorme, sabe? Uma pessoa divertida, gostava de fazer as outras pessoas rirem. Então, mas ele tinha um lado assim de um temperamento muito forte, muito forte. Então, se pisasse na bola com ele, eu já puxei bastante ele, né? Pisou na bola, já era, né? Já era, não tem como voltar atrás, ele pega mágoa mesmo. E o que aconteceu? Depois que a minha irmã nasceu, a família, lógico, né? Os avós queriam ver a minha irmã, a neta, né? E meu pai não deixava, ele proibia, né? E o que a minha mãe fazia? Ela levava a minha irmã escondido do meu pai para a família dela ver, né? Eu acho justo, sabe? Eu acho justo, porque se coloca no lugar dela, né? É família dela, né? Ela tem amor à família, então o que acontecia? O meu pai descobria e isso gerava uma briga muito grande entre eles, muito grande. E aí chegaram ao ponto assim de quase se separar, né? Porque estava assim inviável para minha mãe viver naquelas condições de briga o tempo todo, né? E a família pressionando também, eu quero ver, nós temos direito, né? Traz ela. E ela assim, naquele meio, né? Ao mesmo tempo que ela tinha que respeitar a decisão do marido, do pai, também tinha o lado dos avós, dos tios. Então imagina a situação dela, como foi difícil. Pois bem, e aí, gente, o tempo foi passando e os meus pais tinham amigos aí no Brasil que moravam em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. E aí eles falaram assim: olha, nós estamos vivendo muito bem aqui no Brasil. É uma terra muito boa, uma terra produtiva, as pessoas são calorosas. Vem pra cá, vem pra cá. Vocês têm como vir, tem um navio. É uma viagem cansativa, mas não é uma viagem estressante. E aí ele contou tudo, como foi a viagem, né? Que a viagem não era aquela viagem estressante, onde as pessoas iam estar dormindo em lugares apertados, todo mundo juntos. Sim, era todo mundo junto, mas era tudo muito bem dividido. O Japão realmente, apesar das condições difíceis, né? Porque o Japão passou pela guerra, então era tudo muito difícil, mas os navios eram muito bem equipados para poder suportar a quantidade de pessoas. Eram mais de 200 pessoas por viagens, né? Então não era aquele navio como se fosse um cruzeiro, que era mais de 2.000, 1.500 pessoas, não. Era para comportar as pessoas, mas de uma maneira confortável, né? Eu vou mostrar para vocês uma foto que a minha irmã me cedeu. Muito obrigada, sister, por ter me enviado essas fotos, que era quando uma confraternização que teve dentro do navio para as crianças, porque realmente imagina as crianças estarem ali 2 meses naquele lugar fechado, né? Então as famílias proporcionavam para elas momentos de lazer, né? Então tem essa foto de confraternização. Eu não esqueço nunca mais quando a minha mãe me mostrou essa foto. Dá uma olhada e comenta o que vocês acham dessa foto. Viram? Pois é. Era assim. As pessoas muito bem vestidas. A minha mãe estava linda, linda. O meu pai ali por perto também para dizer para minha irmã: eu estou aí.
Também estou junto com você. Não se preocupe que papai e mamãe estão cuidando de você. Olha a importância, né? Minha mãe com o maior afeto ali, né? Abraçada assim por cima. Gente, aquela cena... Olha, sinceramente... Assim, ela era daquele jeito, sabe? Uma mãe... Desculpa, fiquei emocionada. Ela era uma mãe super protetora. Ela era, assim, a base, sabe, da família. Ela era quem cuidava de tudo, porque ela olhava além, sabe? Eu tenho um pouco disso dela, sabe? Olhar além para proteger quem ela ama. Então ela sempre falava assim pra mim: não faz isso porque pode acontecer isso com você, entende? Então quando, nossa, como eu entendo ela, quando ela me pediu, por favor, não procure a sua família, ali ela estava me protegendo, sabe? Ali ela estava querendo me proteger de alguma mágoa, porque ela não sabia do momento que ela viu o que aconteceu com meu pai, né? Eu não sei, a gente não estava ali para julgar, né? Meu pai tinha um temperamento muito difícil, mas o que causou essa briga entre as famílias, né? Então, gente, a minha mãe era o seio da família, ela cuidava de tudo, tanto quando chegou no Brasil. O meu pai era tão turrão, gente, que ele se negava, olha, até um pouco tempo. Ele falava, depois de quase 40, 50 anos de Japão, ele se negava a falar o português, entendeu? Ele se negava a entender, então ele jogava tudo nas costas da minha mãe, né? Então a minha mãe, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que entender, ela teve que aprender muito rápido o português, porque eles tinham que sobreviver num país onde eles não conheciam a cultura, não conheciam a língua, não sabiam absolutamente nada. E o meu pai simplesmente sentou e falou: não sei, vai, faz aí, se vira, entendeu? E ela, tadinha, teve que se virar nos 30 em tudo, né? É aquilo que eu digo, meu pai era uma pessoa assim, muito boa, mas ele tinha um temperamento difícil, né? E a gente sabe que tem muito japonês que é assim, carrega aquela cultura, mesmo que foi opção deles irem para o Brasil. Ela não decidiu sozinha, né? Ele aceitou, então eu acho assim, ele deveria ter ajudado um pouco mais, mas é o temperamento dele, né? Era o temperamento dele. Então, gente... Ai, desculpa a emoção, porque eu realmente fiquei emocionada. Eu acho que eles estão aqui comigo, me autorizando, me inspirando a contar essa história para vocês, tá bom? E ela, quando eles chegaram no Brasil, né? Depois dos longos 2 meses, chegaram no Porto de Santos. E... esqueci de contar, né? Esse amigo deles falou assim: olha, vem pro Brasil, porque eu vou dar todo o suporte para vocês. Vocês não vão ficar desamparados, né? Eu vou ajudar vocês. Nós vamos procurar um lugar legal para vocês viverem. Nós vamos procurar um emprego para vocês. Inclusive, eu conheço um casal de médicos que estão montando um sítio. Estão precisando de um caseiro, de caseiros, né? Então, eu posso apresentar se vocês quiserem. E aí, mais prontamente, meus pais aceitaram e fizeram essa viagem, né? Aí, chegando no Porto de Santos, o meu pai... É até engraçado, porque isso quem me contou foi ele mesmo, sabe? Ele chegou no Porto de Santos, chegou numa mercearia lá qualquer e viu ali pendurado uma mortadela gigante, dessas de peça, sabe? Ele olhou aquilo e ele falou: que coisa linda, eu quero comer, né? Quero comer isso aí, que deve ser de comer. Como eles não falavam absolutamente nada, né?
E eu não sei se esses amigos foram buscar meus pais, provavelmente porque meus pais não sabiam andar no Brasil, não sabiam pegar um ônibus, não falavam nada. Então, provavelmente, esses amigos foram buscá-los, né? Eu acho. Essa parte a minha mãe também não me contou. E aí, gente, meu pai viu aquela mortadela e falou, eu quero isso aí. E comprou. Se arrependeu amargamente porque ele odiou, ele comprou aquela peça enorme que devia pesar uns 5 quilos e ele odiou aquilo, odiou, não gostou e até os últimos dias da vida dele, eu acho que ele nunca mais comeu mortadela. Pois bem, aí chegaram no Brasil e foram conhecer os médicos, né? Casal de médicos, que inclusive foram padrinhos da minha irmã, porque eles não tinham filhos e praticamente adotaram a minha irmã e nós também, né? Porque sucessivamente a minha irmã do meio nasceu, depois eu nasci e vivemos nesse sítio pro resto da vida, né? E a vida deles lá não foi fácil, né? Apesar de todo o acolhimento dos amigos, né, do casal de médicos serem pessoas muito boas, muito boas, que deram a chance aos meus pais de começarem uma vida não só como caseiros, né, porque eles tinham o salário deles de caseiros, mas também como o sítio era muito grande. Essa médica e o médico disseram assim, olha, o sítio é grande, né? Então você que já veio, porque meu pai, ele trabalhava com criações aqui no Japão, tinha noções de plantação em horta, né? Então eles falaram assim, olha, o sítio está liberado para vocês plantarem, para vocês venderem. Então, foi construído, acho que uns 5 galinheiros, né? Eram bastante, eram 5 galinheiros enormes. E o meu pai, ele virou cooperado da Cooperativa Agrícola de Cotia. Então, vinham engradados, cheios de pintinhos, né? E daí ele começou a criar galinhas para corte, criou galinhas poedeiras, né? A minha mãe tinha uma plantação muito grande de alcachofra, vendiam alcachofra para cooperativas, também fazia as hortas, né? Eles vendiam para mercados, para supermercados, particular. E é lógico, né, que os médicos também, quando viam final de semana, saíam carregados, porque a minha mãe mandava ovos, mandava verduras. Então, feira eles nunca precisaram fazer, porque eles tinham de tudo em agradecimento, né? Então, existia essa harmonia, sabe, muito grande entre eles, né? Entre nós, né, porque nós somos criadas junto com eles, né, nos deram muito amor, nos proporcionaram muitas coisas boas, né, e a gente cresceu em meio à cultura japonesa que vinha dos meus pais, porque isso era a raiz. Então meus pais nunca deixaram de nos ensinar o que era a cultura japonesa. Então, para mim, que quando eu cheguei aqui no Japão, foi tudo muito mais fácil, né? Porque eu já conhecia a cultura, eu já tinha noção de palavras, por mais que eu não falasse, eu tinha noção. Então, para eu aprender, olha, foi um palito só, né? Então, me ajudou muito. Ao mesmo tempo, eu conhecia também a cultura brasileira, porque eu fui criada no Brasil, né? Eu tinha o conhecimento, eu tinha a cultura brasileira mais enraizada do que a cultura japonesa, né? Hoje eu estou equilibrada nos dois. Eu conheço as duas culturas e dela eu faço muito bom proveito aqui no Japão,
né? Então, hoje foi um assunto muito delicado, muito importante, que eu venho aqui na praia, porque por mais que essa praia seja assim tão suja, né, ela me inspira. Eu faço pesquisa, sim, eu pesquiso, né, eu venho aqui carregada pela pesquisa que eu faço, mas a conversa flui, gente. Eu não sei, que até baleia eu vi aquele dia. Quem comenta aí, quem viu a baleia, né? Eu tô aqui de olho, assim, só de bisóio aqui para ver se ela aparece de novo, mas eu acho que hoje ela tá lá no cantinho dela, né? E então a conversa é assim, ela flui. Né, eu gosto de vir aqui na praia, é um lugar que me relaxa. Hoje eu trouxe sacos de lixo, porque hoje eu vou catar, trouxe 3 sacos de lixo. Mas eu não vou ficar mostrando não, depois eu mostro o que eu catei. Porque o intuito desse vídeo, na verdade, é contar para vocês um pouco da história dos meus pais, né? Então, dizer para vocês que eles foram muito felizes aí no Brasil, né? Apesar da dificuldade toda de cultura ser tão diferente, assim como tem brasileiros que chegam aqui, passam um perrengue danado, porque a cultura é diferente. Para eles foi igual, né? Foi igual, porque era tudo muito diferente, um país onde as pessoas apertam a mão, dão um abraço, dão um tapinha nas costas. Então imagina, para eles que no começo foi assim, muito difícil serem tocados, né? Mas aos poucos eles foram enraizando também essa alegria do brasileiro. A minha mãe, no final, já falava até gíria. Ela falava até gíria no final, né? E o meu pai, ele foi se abrindo aos poucos, né? Para a cultura, aceitando um pouco mais. E depois que a minha mãe faleceu, porque ela faleceu primeiro que ele, ali foi a prova para ele entender realmente o que era viver sem ela, né? Ela era a base dele, aonde ela deixava tudo preparado para ele, roupa quando ia sair, a comida japonesa que ele gostava de comer. E quando ela se foi, gente, acabou tudo isso, porque a minha irmã, tadinha, sabe, que cuidou dele até o final, sabe? Ela ficou ali com ele até o último minuto, ela estava ali do lado dele, né? Então ela fez o que pôde por ele, sabe? O que pôde. Quando eu voltei pro Brasil, né? Porque pensa, a minha mãe, eu falei com ela em março. Falei, mãe, em junho, eu tô levando a Julie para a senhora conhecer, porque ela só conhecia pela web, né? Webcam, ela só via assim as imagens, assim a gente falava, né? Por web. Mas é diferente de você tocar, de você ver ao vivo, né? Então já estava tudo planejado, né? E quando foi em março, eu falei com ela, falei, mãe, olha, tá tudo bem aí? Ela tá tudo bem, nós estamos esperando você, não sei o que, não sei o que. Falei, a senhora tá bem? Tô sentindo uma dorzinha aqui e ali, mas sua irmã vai me levar no médico? Mas tá tudo bem. Pois bem, quando foi final de maio, começamos a ver que o negócio com ela era muito mais grave. E quando foi em abril, ela faleceu. Então ela faleceu, gente, menos de um mês depois que eu falei com ela, né? Então, Deus sabe o que faz, né? Então eu não consegui, não deu tempo da gente ir lá encontrá-la, tudo. Mas quando eu fui depois, né? Porque eu já estava com tudo marcado. E, gente, não tem essa, sabe? A gente está muito longe. Então não tem essa, você devia ter pego um avião, ter ido lá correndo. Não, gente. Eu tinha até vontade, sabe? Mas as minhas irmãs falavam assim, não faz isso, sabe? Não faz isso, nós estamos aqui acompanhando ela, né? E tá tudo bem, né? Então elas tentaram me segurar aqui até o último, porque eu fiquei sabendo nos últimos momentos que a coisa era muito grave, né? Porque até então tá tudo bem, tá, ela tá sendo acompanhada, ela tá internada, mas tá bem, e foram levando, porque elas sabiam que
Se me desse na telha, eu ia realmente pegar uma passagem e eu iria, nem que fosse sozinha, né? Mas acabou que eu acabei indo e minha mãe já não estava mais. Mas eu fui carregada, gente, carregada de coisas que o meu pai mais queria comer, que eram as coisas do Japão. Porque a minha irmã, por mais que ela tentava comprar uma coisinha ou outra, mas não era a mesma coisa da minha mãe fazer, né? E o meu pai, ele tinha muita vontade de experimentar o tondiro. De experimentar não, de tomar o tondiro, né? E o que eu fiz? Eu levei todos os ingredientes daqui e fiz o tondiro para ele. Eu tenho até vídeos dele falando, ai, que delícia, bom, né? Porque ele falava assim com sotaque carregado o português, né? Mas quando eu cheguei lá, pelo fato de eu saber já o japonês, né? Eu já tinha mais um diálogo com ele. E eu ia lá, mas ficava horas sentada com ele. E ele me contando várias coisas, vários fatos da vida dele. Coisas que eu nunca soube. Nunca imaginei. Que a minha mãe, quando estourou a guerra, a minha avó estava grávida da minha mãe. E eles se refugiaram na Coreia. E na Coreia minha mãe nasceu e viveu lá até os 14 anos. Pensem. Eu nunca soube disso, nunca ela nos contou isso, né? Não sei. Será vergonha? Não sei o que passava na cabeça dela, né? Mas respeitei sempre o motivo dela não ter contado, né? Não cabe a nós julgar. Mas o meu pai me contou isso e eu fiquei pasma. Eu falei, nossa, eu achei que ela tivesse nascido, aí deu uma amenizada na guerra, ela voltou, né? Não. Tanto que ela falava pra mim e nunca caiu a ficha. Ela falou, olha, eu não sei nada sobre creche aí no Japão, né? Porque eu fazia algumas perguntas sobre creche, né, quando o meu filho entrou na creche aqui no Japão, e ela falava assim, nossa, eu não faço ideia, né? Eu falei, nossa, mas como não faz ideia, né? A minha irmã, eu acho que nunca foi pra creche, ela também acho que nunca foi então, né? Mas nunca entrei em detalhes não, gente. E aí conversamos muito, meu pai me contou muitas coisas emocionantes sobre quando eles se conheceram, né? E quando eles casaram. Então era um amor verdadeiro, sabe? Aquele amor que é diferente do nosso, né? De segurar na mão, de abraçar, de beijinhos, de cumplicidade. Eles eram muito juntos e unidos porque em volta não tinham ninguém da família, né? Quando era o contato, eram por cartas, né? Eu lembro da minha mãe escrevendo horas e horas ali, em pé, né, folhas e folhas, era 4, 5 folhas, eu acho que ali ela contava tudo, né, tudo. A minha avó, ela nos enviava caixas com muita coisa do Japão. Portanto, eu cheguei aqui, muita coisa eu já conhecia, principalmente de doce, né, porque a minha avó ela enviava doces, ela enviava caixinhas de, sei lá, muita coisa, selinhos, né? E a gente cresceu abrindo essas caixas, a gente ia buscar lá no Porto de Santos as caixas, às vezes chegava depois de um tempo, né, que as coisas avançaram, né? Os correios avançaram um pouco, a gente ia buscar no correio. Então, quer dizer, a gente criou esse vínculo, né, familiar mesmo à distância, com a minha avó, porque a minha avó era assim, como a minha mãe, né? Eu imagino ela como a minha mãe, assim, porque a minha mãe também, ela nos enviava caixas e caixas, ela enviava muitos doces, né? Na Páscoa, ela enviava ovos de Páscoa para os meus filhos, entendeu? Então, a gente tinha esse vínculo, né? A gente tinha esse apego. Então, assim, eu sou muito grata à minha avó, né? Porque a minha avó, ela sempre nos tratou como netos mesmo, como netas, né? Nos enviavam coisas diferentes, coisas gostosas, revistas que a gente nunca imaginou ver, coisas do Japão. Então eu cresci vendo e conhecendo muita coisa do Japão, sabe? E
Teve uma vez, né, isso já depois que a minha avó faleceu, né, que depois a gente já cresceu também, né? E veio uma caixa do Japão, a minha mãe até se surpreendeu, falou, nossa, mas, né, a minha mãe já faleceu, de quem veio essa caixa, né? Pois bem, a caixa chegou, meu povo, e nós fomos lá buscar, eu já era adolescente, eu já era pré-adolescente, buscamos essa caixa era dos irmãos dela lá, dos parentes lá, né? Cara, quando ela abriu, pois muito bem, aí a família dela mandou uma caixa para ela e ela estranhou, porque quem mandava as caixas sempre eram a minha avó, né? E a minha avó já era falecida, tudo. Pois bem, quando ela abre a caixa, era muita roupa usada, assim, da família, né? Gente, pra mim, não vejo mal nenhum. Nós brasileiros somos criados a receber. Ah, eu não uso mais, você quer? Ah, eu quero. Lógico que eu quero, né? Mas para japonês isso é uma ofensa. Tipo, você tá maltrapilho, tá aí uma roupa. Mais ou menos isso, sabe? Então, ela entendeu assim. Como ela enviava muita foto, nossa, né? Talvez pro gosto do japonês, aquela roupa não fosse apropriada. E falar, ai, judiação, né? Vamos mandar umas roupas pras meninas. Entendeu? E ela se ofendeu de uma maneira que pra ela ali, acabou, sabe? E eu vi que ela ficou muito chateada. Eu falei, mãe, o que tem? Aí eu falava assim, eu tinha uma roupa lá, eu falava, mãe, eu gostei desse. Ela tomou da minha mão e falou, me dá isso aqui. Eu falei, mas eu quero. Ela, não, eu vou doar tudo isso aqui. Então, assim, sabe, é complicado, né? É complicado conviver assim, tão distante, né? É complicado você estar distante, complicado você estar em outra cultura, né? Porque nunca, às vezes não é compreendido, gente. Eu acho que a família pode ter mandado assim, com muito carinho, sabe? Mas eu acho assim, a família conhecendo a cultura japonesa devia ter pensado antes de enviar aquelas roupas usadas para minha mãe. É a mesma coisa se a minha mãe tivesse pego um monte de roupa nossa e enviado para eles. Qual seria a reação deles na hora que eles abrissem aquela caixa, né? Um monte de roupa usada. Ah, duvido eu dó que fosse usar. Mas duvido muito, nunca. Pior que eles não iam nem para quem doar. Não ia ter para quem doar, porque japonês... Hoje existem lojas de roupas usadas, que é o brechó, né? Mas naquela época, jamais, gente. Jamais. Entende? Olha, para vocês terem ideia, a minha filha, quando ela entrou no ginásio... É preciso um uniforme, né? O uniforme é uma fortuna, é muito caro. O uniforme de Tchugaku aqui e Koukou, que é o colegial, é muito caro, né? Então uma moça que trabalhava comigo, mas ela me rodeou. Ela falou, qual a escola que a Julie vai? Eu falei, tal. Ela, ah, tá. Aí depois ela vem e me chama assim, num cantinho assim, pra onde ninguém ia ouvir. Ela falou assim, Asada-san, eu quero saber se... Olha, não se ofenda, olha só. Não se ofenda, pelo amor de Deus, tá? A roupa está em ótimas condições, mas eu tenho muita dó de jogar fora, eu não tenho pra quem doar. E eu quero saber se você quer, né, o uniforme da minha filha. Olha, eu te juro, não tem um rasgado, tá novinho. Eu falei, gente... Como assim? Eu falei, você quer me vender? Eu compro. Ela, não, imagina, eu vou te dar. Eu falei, nossa senhora, é lógico que eu quero. Eu falei, meu Deus, o que eu faço para te agradecer? Ela, não faça nada, porque eu que tenho que te agradecer de você receber. Olha só, gente, como que são as coisas, né? Eu comprei depois 2 cafés, pilão para ela. Ai, se eu soubesse que tinha galho e folha seca enfiada no meio, eu nem tinha dado. Eu tinha comprado aquele que eu compro lá, 100% arábica, né? Que eu tomo. Mas na época eu não sabia e peguei dele lá pra ela 2 cafés, porque ela gostava muito de café. Eu falei, olha, café do Brasil, muito obrigada. Não sei como te agradecer. E assim, entendeu? É assim. Ela me mandou a roupa, ela mandou na lavanderia, a roupa impecável e me deu, gente.
Por que não aceitar? Entende? Mas é cultura, né, gente? É cultura. Ai, que absurdo isso, gente. Tantas pessoas precisando aqui no Brasil. Pois é, né? Pois é. Mas a minha mãe acabou doando essas roupas, né? Porque ela não quis ficar. E ela achou que a gente também não tinha necessidade. Muita roupa ali, pro nosso gosto, né? Não mesmo, né? O nosso gosto em roupa, na época, né, de adolescente, era diferente, né? Era muita coisa cheia de babadinho, sabe? Muito preto. E a gente gostava de coisa mais alegre, mais colorida, né? Então é o gosto cultural mesmo, né? Mas é essa história, gente. Vocês gostaram? Eu já me emocionei. Eu contei a história dos meus pais. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, por favor, deixem um like, digam o que vocês acharam desse vídeo, porque para mim é um vídeo muito importante. E eu quis dividir isso com vocês, a história dos meus pais, porque uma inscrita pediu, que fala dos seus pais. Eu amo essas histórias, amei a história que você contou da família, né? Então, vocês têm alguma coisa para perguntar e tiver o meu alcance de fazer um vídeo, eu faço, gente, faço sim. Eu digo meu alcance porque já me pediram que querem que eu vá lá para Hiroshima. É longe pra caramba, gente. Isso daí eu tenho que fazer um planejamento de viagem, né? Onde eu trabalho não é assim, de poder pegar folgas assim. Tem as folgas, né, de longas aqui, mas tem que ser tudo muito bem planejado. Mas um dia eu quero ir conhecer lá no sul, né? Quero conhecer Fukuoka, quero conhecer Hiroshima, quero conhecer muitos lugares do Japão que eu não conheço ainda, né? Mas isso requer ainda tempo, dinheiro, porque o turismo aqui no Japão é mais fácil, é mais barato você fazer turismo fora do que dentro do Japão, porque no Japão é tudo muito caro, né? E hoje as coisas não estão brincadeira, então a gente vai levando como dá e uma hora eu vou, tá? Você que pediu para eu ir lá para Hiroshima, uma hora eu vou. Então, por favor, deixem um like, comentem. Eu agora vou comentar não, eu vou catar lixo, tá? E vou levar embora, que é isso que eu faço sempre que eu venho. Já dei comida para os gatinhos e já vieram me recepcionar. Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e até o próximo vídeo. E muito obrigado pelos comentários, pelos likes, pelas visualizações. Eu só tenho gratidão a todos que têm vindo me visitar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fui! Ei, tá com fome? Oi, Panko. Tá aqui, povo. Essa é a minha colaboração de hoje. As cordas vão pro cemitério das cordas. E vamos lá. Façam a sua parte, tá bom?